Isaías capítulo 19. A profecia que desceu sobre o Egito, uma jornada de queda e redenção. Era uma manhã abafada no vale do Nilo, quando os céus começaram a escurecer de forma repentina. As nuvens se aglomeravam com velocidade sobrenatural, como se uma força invisível as conduzisse com autoridade. E então, a visão grandiosa, o Eterno, o Senhor Altíssimo, surgiu montado sobre uma nuvem veloz, vindo em direção ao coração do Egito. Diante dessa manifestação gloriosa, os ídolos do Egito estremeceram, como se sua própria matéria sentisse a presença do Deus verdadeiro. Os egípcios, outrora orgulhosos e confiantes em seus deuses e tradições, foram tomados por um pavor paralisante. O medo se espalhou como fogo em palha seca. Então veio a voz do Senhor, firme e soberana. Farei com que os egípcios se voltem, uns contra os outros. Irmãos se enfrentarão como inimigos. Vizinhos se tornarão adversários. Cidades entrarão em guerra entre si, e nações erguer-se-ão umas contra as outras. Reinará a desordem, o caos e a destruição. O Egito, antes próspero, perderia seu rumo como um navio à deriva em mar revolto. O sopro de Deus retiraria o vento das velas daquele povo, e perdidos, eles buscariam respostas em lugares vazios. Consultariam ídolos mudos. Realizariam rituais místicos em busca de revelações, porém só encontrariam desespero. Entregarei os egípcios nas mãos de um tirano implacável, declarou o Senhor dos exércitos celestiais. Um rei cruel dominará com mão de ferro, e ninguém escapará do peso de seu jugo. E os sinais do colapso seriam visíveis até na natureza. O poderoso rio Nilo, a alma do Egito, secaria. Seu leito racharia ao calor do sol escaldante. Os canais, antes abundantes em água, ficariam parados, estagnados e exalariam mau cheiro. Pequenos riachos que bebiam das águas do Nilo secariam por completo. A vegetação ribeirinha, que enfeitava e sustentava as margens, apodreceria. Os juncos frágeis e ressecados seriam levados pelo vento. Os pescadores lamentariam com tristeza, pois a pesca cessaria. As redes ficariam vazias. Os que viviam da fiação, do linho, da lã e do algodão não teriam mais trabalho. Os tecelões entrariam em tristeza profunda, vítimas da ociosidade forçada. A economia desmoronaria. A dignidade dos que trabalhavam seria esmagada pela fome e pelo desemprego. No meio do caos, os líderes, aqueles que deveriam conduzir o povo com sabedoria, mostrariam-se confusos e perdidos. Os príncipes de Zoan, arrogantes e orgulhosos, seriam revelados como tolos. Os conselheiros do faraó, tidos como homens de inteligência refinada, falariam com insensatez. Alguém ousaria dizer ao rei: confia em mim, sou sábio, conheço os segredos antigos do Egito. Mas não sobraria um só verdadeiro sábio na terra. Se houvesse ao menos um, talvez ele pudesse revelar o que o Senhor dos exércitos planejava. Mas a verdade nua e crua era que o Egito havia sido conduzido para um beco sem saída por seus próprios líderes. O Senhor derramou sobre eles um espírito de confusão, dizia-se. O Egito cambaleia como um bêbado tropeçando no próprio vômito. Não havia mais solução. O país havia cruzado o limite de qualquer reparo humano. Os egípcios, outrora altivos, se tornariam como homens perturbados, dominados pelo pânico ao menor sinal da ação divina. O simples nome de Judá os deixaria em pânico. A presença do povo de Deus espalharia terror silencioso, pois eles temeriam o que o Senhor dos exércitos planejava contra a nação egípcia. Mas nem tudo seria ruína. Num novo tempo, várias cidades do Egito começariam a aprender a língua da fé, a linguagem da aliança com o Deus vivo. Uma dessas cidades seria reconhecida como a Cidade do Sol, símbolo de luz e redenção. No centro do Egito, erguer-se-ia um altar consagrado ao Senhor, um local de adoração genuína, e nas fronteiras, um monumento ao Eterno testemunharia que o Deus dos céus havia socorrido os egípcios em seu tempo de dor.
Quando o povo clamasse ao Senhor por socorro contra seus opressores, ele responderia enviando um libertador, um salvador. Seria designado para protegê-los e garantir a paz. E Deus se revelaria aos egípcios de maneira clara e direta. Eles o reconheceriam e o adorariam de coração. Sacrifícios seriam oferecidos, promessas feitas e cumpridas. O Egito, que havia sido ferido, agora começaria a ser curado. O povo se voltaria para Deus com sinceridade, e o Senhor ouviria as orações, curando-os por completo, da alma ao corpo, da terra à sociedade. Naquele tempo, uma estrada surgiria, ligando o Egito à Assíria. O que antes eram nações rivais, agora caminhariam juntas. O trânsito entre as regiões seria livre, e os egípcios e assírios adorariam juntos ao Senhor. Não haveria mais hostilidade entre eles. E Israel, o povo da aliança, tomaria seu lugar no meio das duas nações, como um elo de paz, uma ponte entre culturas. A bênção de Deus se espalharia, não mais limitada por fronteiras, e o Senhor, com generosidade, pronunciaria palavras inesquecíveis. Bendito seja o Egito, o meu povo. Bendita seja a Síria, obra das minhas mãos. Bendito seja Israel, minha herança especial.